sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Eu que sei, fico quieto. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Saudações a quem está nos escutando. Aqui quem fala é Carola Luz, chegando com mais um Agro EO Negócio, na Rádio Web EO, a primeira rádio web do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos assistindo também por streaming no Facebook, Instagram ou YouTube. Estou aqui com Liris Kindlein, que é professora pós-doutora em Medicina Veterinária da URGS. Seja muito bem-vindo, um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Carola. Obrigada pelo convite. Muito honrada de tê-la aqui na mesa para a gente falar um pouquinho hoje sobre agricultura familiar e produtos seguros, né? Uma produção de alimentos seguros. Então, vamos começar com a tua história, a tua trajetória no mundo do agro. Bom, boa tarde a todos. Então, como ela me apresentou, sou médica veterinária, eu me formei na URGS em 99 e iniciei já sempre trabalhando com animais de produção. Uhum. A gente chama de animais de produção animais que são destinados à produção de alimentos, seja leite, seja ovos, seja carne, derivados, né, para alimentos para a população.
E a gente vê cada vez mais a importância dessa produção de alimentos, né, e com quantidade e qualidade para o consumidor. E o tema abordado, que seria agricultura familiar, a gente gosta bastante de falar, principalmente pelo estado do Rio Grande do Sul, que nós temos uma representatividade muito grande de produção de alimentos no Rio Grande do Sul por esse tipo de sistema de produção. Tá, o sistema da agricultura familiar, que são os pequenos produtores, isso? Isso, a gente considera até o termo, o conceito de agricultura familiar, ele tem diferentes termos, né, e diferentes fontes de informação, e a legislação brasileira mesmo, falando de legislação de regulamentos de alimentos de origem animal, ela foi feita em 1952. Pouquinho antiga. Muito antiga, e não abordava sobre agricultura familiar ou, digamos, propriedade de pequena escala, né, de produção de pequena escala. E agora, em 2017, foi modernizado e feito uma nova versão mais atualizada do regulamento, onde foi incluído essa palavra, né, esse termo de agricultura familiar e de propriedades de pequena escala de produção. Tá. O que é a pequena escala? Fala um pouquinho para o pessoal que não domina o assunto. Hoje nós temos, na verdade, se a gente for pensar, duas formas de comercialização e que tem uma demanda, duas correntes, né? Uma corrente muito bem estruturada, que é a produção industrial. Essa produção industrial, ela visa padronização, uma escala de produção maior, mas produtos mais padronizados. E que, normalmente, o Brasil, a gente tem uma grande tecnificação na indústria de alimentos, né? A gente consegue ter uma tecnificação bem moderna até frente a outros países. A nossa mão de obra é barata, então acaba a gente sendo bem competitiva no mercado nacional e internacional. E a outra linha seria a produção artesanal, que hoje, inclusive, ela está voltando, né, a busca os consumidores, a moda, isso. A produção artesanal, que ela está com relações familiares, mais tradição, cultura, ou do processo ou de um produto feito mais artesanalmente, né, que até às vezes a gente revoga as nossas avós, as nossas famílias, de como foi feito aquele consumo cultural. E hoje está voltando essa demanda desse mercado, até por ele estar muito ligado à sustentabilidade, né? E muitas vezes nós, consumidores, acreditamos que seja um alimento, digamos que mais natural, que às vezes tem, que é verdade, sim, muitas vezes tem menor uso de aditivos industriais. E né? defensivos também. E defensivos, mas muitas vezes também a gente tem algumas coisas necessitando de capacitações, de melhorias nas condições higiênico-sanitárias. A gente fala isso porque hoje é uma demanda muito grande, é carente de regulamentação à agricultura familiar, né? Para eles é muito importante essa comercialização, tanto para produção local, para sustentabilidade local das famílias, né? E também renda familiar. Renda familiar, qualidade de vida, mas também para ela conseguir comercializar legalmente, ele muitas vezes tem dificuldade de se adequar às legislações, às regulamentações do Brasil, que acaba tem algumas exigências mais difíceis de ser implementadas numa propriedade pequena. Sim, porque o seu João não tem como competir com uma grande empresa, né? Que já tem toda a estrutura, então faltam subsídios, isso, né? Isso. Então, a regulamentação hoje, ela tende, hoje até um dos enfoques é se fazer uma capacitação e até em relação à inspetoria, né, de Ministério da Agricultura, de conseguir usar mais uma forma educativa para os agricultores familiares, para eles conseguirem se adequar a essa demanda de regulamentação e conseguirem ter mais acesso ao consumidor. Então, hoje a gente tem o agricultor familiar, ele tem acesso ao consumidor muito nas feiras, né? Que tem diretamente a agricultura familiar com uma feira de agricultura familiar, de orgânicos, que tem essa demanda bastante. Então, hoje é uma forma de comercialização, senão eles dependem de um secundário, né, de distribuidor, e isso que acaba dificultando bastante. Porque o distribuidor pede toda a regulamentação, né, para ele poder repassar, por exemplo, a empresa que vende para os grandes supermercados, ela precisa que seja tudo regulamentado. Tudo regulamentado, padronizado, exatamente. Mas, assim, é muito importante a gente pensar
que é uma demanda de mercado, né? Tem um crescente movimento chamado locavorismo, que é o consumo de alimento local, que legal. né, da tua região. Hoje mesmo, se a gente vai no supermercado aqui, que a gente é de Porto Alegre, tu vê mais da região, erva da região, o mel da região. Então, até tem às vezes umas plaquinhas, esse produto é regional, incentivando esse tipo de consumo, que seria um consumo mais consciente, mais sustentável, e também que está voltado a essa produção artesanal, né? E esse apelo cultural, né? E de talvez mais natural. Então, isso é uma demanda de mercado e não deixa de ser uma agregação de valor a esses produtos da agricultura familiar, que muitas vezes esse consumidor, ele busca esse tipo de alimento que tenha essa característica de sustentabilidade e até paga mais por isso, né? Então, seja uma agregação de valor a esse tipo de produto. Ele paga mais, ele procura, mas não encontra, né? Encontra Isso. só em pontos específicos. Que, por exemplo, a feira mais conhecida, a maior de Porto Alegre, que é a Feira da Redenção, o pessoal lota a feira no sábado, né? E ali fica muito pouco. É muito pouco espaço. Esses produtores teriam que ter um espaço no mercado, né? No grande fornecedor de alimentos da região. E como que vocês, por exemplo, tu és da URGS, né? Professora da Federal, que trabalha diretamente com isso, como que vocês enxergam e planejam esse subsídio, esse auxílio, né? Para os pequenos agricultores, para fomentar ainda mais a nossa agricultura, o que é nosso. Isso. A universidade, ela tem muito projeto de extensão. Esses projetos de extensão, eles são voltados à sociedade, a auxiliar a troca de conhecimentos, né, técnicos entre a sociedade e a universidade. Então, a gente tem, o meu setor é um inspetor de alimentos de origem animal, eu trabalho bastante com inspeção e tecnologia de carnes, pescado e derivados. Então, a gente tem projetos de extensão, por exemplo, com pescadores, né, que são pescadores que precisam de informações, de auxílio técnico, para que aquele pescado que ele está pescando, né, e vai comercializar e vai virar um alimento, ele seja seguro para a população e chegue uma manipulação melhor, tanto em boas práticas agropecuárias, quanto em boas práticas de manipulação. A gente fala agropecuárias, é o que a gente diz assim, olha, eu tenho que ter saúde, por exemplo, para a vaquinha que vai dar o leite, né? Então, eu tenho que ter higiene na hora que eu estou coletando o leite ou fazendo, né, a ordenha do leite. Então, isso são boas práticas agropecuárias. E as boas práticas de manipulação é quando a gente está já manipulando o alimento. Né? Então, eu posso, por exemplo, nessa colônia de pescadores, eles vivem disso. Né? Então, é importante que mantenha assim, essa renda familiar e essa produção, só que sempre pensando numa produção de um alimento seguro para a população. Então, hoje, pela universidade, a gente tem vários projetos de extensão com essa troca de conhecimentos, que tanto é importante para a sociedade, como inclusive para os futuros profissionais, que são os estudantes, né? Com certeza. Então, os médicos veterinários, zootecnistas e agrônomos, ou futuros, que eu, por exemplo, sou a professora deles, é um grande avanço, tanto social, né? A pessoa aprende também a entender o que a sociedade precisa, quanto ele consegue aprender no dia a dia, na realidade, nas necessidades hoje desse pequeno produtor. Então, é de suma importância hoje, tanto das empresas privadas, o setor público e privado, né? Eu falo de setor público, tanto a parte governamental quanto instituições de ensino, a gente ter essa interação. Darem as mãos e caminharem juntos. Isso, né? de certeza. Conhecimento, de melhorias, né? Porque é uma demanda de mercado, hoje a produção desse tipo de alimento, mas esse alimento ele tem que ter também essa qualidade. Isso. Qualidade, é porque as pessoas hoje buscam o produto assim, não importa se é só, não é só mais, é um produto colonial, é um produto artesanal, não. Da onde veio? Quem fez? Como o animal foi tratado, né? Tudo isso, até nas grandes redes, quando tu vais comprar uma carne, tem já as carnes sustentáveis que pensam no bem-estar do animal. Tudo isso o consumidor está buscando. Então, não é simplesmente, é um produto familiar. Não, tem que ter
a qualidade do produto, uma produção segura. Né? Hoje o consumidor, a gente chama de consumidor moderno, porque é um consumidor informado. Como Sim. tem redes sociais, e hoje a gente tem uma informação rápida, instantânea. cada vez instantânea, o consumidor ele quer sim um produto que ele acredite, inclusive, como forma de vida dele. Né? Ele escolheu uma característica de vida ou de sustentável. Então, ele busca rastreabilidade. Ele quer saber de onde veio aquele alimento, como é que foi produzido. Um dos temas bem importantes hoje é o bem-estar animal. Sim. Né? O bem-estar animal vinculado à produção de alimentos. Eu sou uma pessoa que eu sou a favor da produção de alimentos, que eu trabalho com isso a vida inteira, né? E é importantíssimo a gente ter o bem-estar animal, né? Em respeito ao animal, em respeito à sociedade também, mas a gente precisa produzir alimentos, porque hoje, cada vez mais, por população demográfica, né? Então a gente vê uma demanda muito crescente em quantidade e em qualidade. Isso a gente chama de segurança alimentar, que é oferecer em quantidade suficiente para as pessoas todos os dias, 365 dias no ano, e em qualidade, né, sanitária. E a palavra qualidade, hoje, para o consumidor, ela pode ser classificada de diferentes formas. Tem pessoas que acham qualidade o orgânico, natural, outras qualidade, um selo, né, de certificação, ou de bem-estar, ou de sustentabilidade do verde, né, da linha verde. Então, hoje nós temos uma demanda bem crescente, assim, de diferentes mercados dentro do alimento. É que a qualidade quem enxerga é o consumidor, né? Cada um tem uma visão de qualidade. Então, por isso que nos grandes mercados tem os setores separados. Aqui é orgânico, Isso. Aqui é bem-estar animal, aqui é o leite A, o leite B, o leite C, o leite que é o famoso leite de saquinho. Então, cada pessoa percebe a sua qualidade e vai buscar o seu produto. E no programa passado nós falamos sobre a crescente da população, né? Então, uma temática abordada foi: os orgânicos, infelizmente, não vão sustentar toda a população, porque a grande escala não tem como ser orgânica, né? Mas é importante fomentar a agricultura familiar, né? O sistema em si da produção, porque tem mercado. E os pequenos produtores também precisam vender e não conseguem atingir mais pessoas pela questão da legalização, né? Isso que tu comentaste é muito importante, porque sempre que alguém me pergunta, então a partir de agora vai ser tudo, né, mais industrial, ou vai ser tudo mais focado em pequenas produções. Eu vou te dizer que nós temos mercado para tudo. Nós temos pessoas que vão pagar pelo mais barato, né, com pessoas que vão pagar por um produto diferenciado, com valor agregado, com uma forma de produção diferente, uma matéria-prima melhor. Digamos, melhor, eu digo que não é sanitariamente, todos têm que ser sanitariamente adequados, mas um produto diferenciado mesmo na forma até de processamento. Então, hoje nós temos demanda para diferentes nichos, e nós vamos ter essa demanda. Mais ainda, porque a população tende a se multiplicar. Exatamente. E esse ano, as pragas, as mudanças climáticas estão a toda. Teve um acontecimento de perda de suínos, né, no outro continente. Então, o Brasil precisa se fortalecer de todas as formas, porque o local mesmo, ele tende a abastecer o local. E as grandes produções vão abastecer a exportação, porque o Brasil tem muito potencial exportador. Né? Nós, falando em carne, a gente é um dos maiores exportadores de carne, né? Bovinas, suínas, aves do mundo. A gente tem condições de produzir 365 dias no ano, porque nós temos clima, nós temos grãos, né? Diferente de vários outros países, e até território que a gente consegue ainda trabalhar em relação à parte ambiental, que é muito importante, de dejetos. Por exemplo, a Europa está parando de produzir suínos porque eles não têm espaço físico para tratamento de dejetos. Né? Então, querendo ou não, a gente tem uma demanda muito grande a nível internacional. Mas a gente fala bastante de internacional quando a gente está falando de regulamentação, mas nosso maior mercado consumidor é o consumidor interno, o mercado interno. Então é importante a gente conhecer esse consumidor para a gente saber o que produzir,
O que o agricultor familiar ele precisa produzir, em que amplitude ele vai conseguir comercializar esse produto, né? Então, não adianta eu produzir um alimento que não tem uma demanda naquela minha região, né? Então, isso é bem importante, essa capacitação, essas informações, inclusive, para o agricultor familiar. E a agricultura familiar, por mais que ela tenha, né, uma sucessão familiar rural, então, às vezes, veio do vô, do bisavô, que já vem produzindo aquilo, querendo ou não, hoje nós temos várias tecnologias que são importantes ser transferidas para a propriedade rural. Sim. Então, por isso é importante essa comunicação, essa capacitação, seja Senar, Sebrae, universidade, de estar cada vez mais modernizando, não necessariamente tecnificando, mas modernizando para ter um alimento de qualidade. Capacitar na questão teórica também, né, os produtores, porque se é uma família pequena, um círculo pequeno, que já vem de geração para geração, eles não têm, se, por exemplo, não tem acesso à universidade, eles não têm essa noção de que tem que planejar a produção, de que eles precisam fazer o contábil, né, que eles precisam fazer a gestão de venda, gestão da própria propriedade mesmo, aqui eu planto isso, aqui eu planto aquilo, onde eu vou vender, qual é o meu público, tudo isso que tu estás falando precisa ser passado para o produtor. A realidade é que na modernidade, né, atual, a gente sabe que até a nossa vida tem que ser gerenciada. Com certeza. Né? Então, nós temos que ter planos, metas, a gente chama de planejamento estratégico. Né? Então, toda pequena propriedade, por mais pequena que ela seja, ela tem que ter um planejamento estratégico. Então, é muito importante esse gerenciamento e atualização desses pequenos produtores para eles saberem o quanto é importante anotar informações da sua produção. Nem que seja à mão. Nem que seja à mão, sim. Mas isso é muito importante. E as pessoas, culturalmente, né, até a gente é muito tradicional no Rio Grande do Sul. Até e demais. Esse tradicionalismo, ele é muito bom para a nossa região, mas muitas vezes ele atrapalha porque a gente fica um pouco engessado. Os produtores, eles têm maior dificuldade de mudanças. Mas eu acredito que, pelo dia a dia que eu tenho acompanhado nesses projetos de extensão, nesse contato com pequenos produtores, ou com pescadores, ou apicultores, a gente vê que eles têm uma ansiedade, né, para aprender, para melhorar e para buscar se adequar. E também tem a consciência do quão importante é a produção de alimentos, a produção deles, a existência deles na produção do Estado, principalmente. Né? Se a gente for pensar no sistema de produção de frangos e suínos no Rio Grande do Sul, e até no Brasil, nosso sistema é um sistema integrado. Então, ele é diferenciado. A gente consegue produzir em escala e padronizado. Todo franguinho, a coxinha, a coxa, o peito é tudo mais ou menos do mesmo tamanho. Uhum. Então a gente conseguiu, através de genética, linhagens, padronizar. E esse sistema é por cooperativas que acabam tendo fomento e informações, né, para padronizar o sistema de produção. Isso é importante acontecer em todos os setores, desde pescado, apicultura, pequeno produtor, e a gente tem essa demanda hoje de diferentes produtos também serem comercializados, serem produzidos. É uma questão que tu falaste que é muito importante das abelhas, né? As pessoas não sabem a importância das abelhas, não só para a apicultura, mas para todos os outros produtos, a horticultura, a fruticultura, porque a abelha poliniza e leva, e vamos dizer, em grande escala, até as roupas, né? Os apicultores falaram aqui no programa, até o algodão, tudo. As abelhas são muito importantes. Não, né? é que, na verdade, quando a gente fala de ambiente, né, a gente fala de bio, né? Então, são animais, ambiente, clima, que estão tudo interligado. E uma coisa não funcionando, ela vai ter um ciclo, vai estar fechado. Afeta todos. Afeta todas as outras. Então, com certeza, desde a produção lá dos grãos até mesmo a produção dos animais, a gente tem um ciclo rodando. Então, é muito importante hoje a gente ter subsídios para as produções em diferentes escalas e diferentes produtos. Então, acho que a agricultura familiar precisa de uma assistência melhor,
ela precisa também de apoio governamental, e eu falo isso porque eu trabalho com inspeção e tecnologia de alimento, então eu vejo a importância das condições higiênico-sanitárias de um alimento, e a gente sabe que o agricultor ele tem essa dificuldade, por falta de informação, muitas vezes, de conseguir produzir um alimento e comercializar. Por que eu falo de comercializar? Porque alimentos de origem animal, que é onde eu trabalho, a gente precisa ter selos de inspeção. E para ele ter selo de inspeção, ele tem que se adequar a algumas condições, né, legais, os regulamentos, que muitas vezes são difíceis pela escala de produção, por ser um pequeno produtor. Então, cooperativas, eu acho que é uma tendência, sindicatos, é uma tendência, associações, é uma tendência para eles conseguirem se adequar, pelo menos minimamente, né, que hoje a legislação ela tem essa demanda, desde que surgiu essa de 2017, Ela apertou mais, ficou mais difícil? Não. Ela já, hoje o governo viu a importância da agricultura familiar e que mesmo ele não dando subsídio para se legalizar, continua tendo, porque é importante, é a importância cultural, social e regional. Assim, o informal, ele vai existir sempre. Ele vai existir sempre, porque as pessoas precisam se virar de alguma forma, né? Então, é claro que tem que facilitar, né? Claro que é importante, fundamental, tu ter as boas práticas agropecuárias e de manipulação, que isso condiciona as condições higiênico-sanitárias de um alimento seguro, mas a legislação ela entendeu que ela tem que se adequar a flexibilizar um pouquinho mais para os produtores rurais conseguirem produzir esse alimento seguro. Né? Então, isso é bem importante. Acho que tanto órgãos públicos, privados, instituições, como a universidade, tendo essa demanda com a agricultura familiar e com a produção de um alimento seguro. Vocês conseguem atender esses agricultores familiares informais, vamos dizer assim, vocês conseguem atender também e ensiná-los? Sim, nós temos essas... através de capacitações, de folders, de informativos, de visitas técnicas. Então, sempre tem essa troca de conhecimento. Né? O mais fácil, e é muito legal, porque a gente chega lá e o produtor ele quer ouvir, ele quer aprender. Bem faceiro, como se diz aqui. Aquilo ali fica... Eu sei porque o primeiro trabalho que eu tive, um dos trabalhos que eu tive foi uma cooperativa de leite, né? Em Campina das Missões. No primeiro momento, o produtor rural, ele não te conhece muito bem, não sabe se ele vai confiar. No momento que ele confia em ti, aquele dia que tu vai visitar ele, que tu vai fazer um fomento, tu vai passar o dia inteiro dando informações, ajudando, trocando informações técnicas, aquilo ali é um evento para ele e da família. Vai ficar te esperando de banho tomado e roupa de domingo. Então é muito legal, né, essa parte extensionista de capacitação. Que legal. E eu acho que isso é uma necessidade, tanto, que nem eu falo que é uma troca, né? Tanto para a universidade, isso é importante, quanto para os futuros profissionais, que eles já vão ver o que é a realidade do dia a dia. Porque a gente consegue passar muito tecnicamente as coisas teóricas, mas ir até o local é uma coisa fundamental para eles verem a realidade, terem contato e também se sentirem úteis, porque a gente se sente muito, muito útil. A prática, nada substitui a prática, né? Colocar na lida ali, para ver como vai ser a profissão, porque, claro, a teoria é muito importante, mas a prática é mais ainda, né? E nós, como profissionais, assim, eu gosto muito da universidade, eu sou muito pesquisadora, mas te dá muita satisfação quando tu vai fazer esse tipo de atividade de extensão e tu vê uma troca de conhecimento, né? Tu vê que tu está auxiliando a sociedade. Então, eu acho que isso também é importante a gente introduzir, inserir nos futuros profissionais, que são os estudantes, para eles verem a importância deles no mercado, na sociedade, culturalmente, na produção desses alimentos, e também eles são informações, né, porque eles vão através dos próprios médicos veterinários, por exemplo, que vão ser formados, eles vão transferir informações para a população. Uma preocupação que eu tenho com marketing, né, é que o marketing, muitas vezes, eles falam algumas coisas falsas, ou, digamos, não tanto todas as verdades. Então, a gente fala bastante de alimentos de origem animal, a gente sabe que nos últimos anos a gente tem problemas de fraude, né, problemas de carne fraca,
de fraude do leite, e isso é bem significativo para o consumidor, porque um consumidor mais leigo, aquilo ali para ele é tão importante, aquele peso daquela informação ali é tão importante que ele acaba deixando de acreditar no sistema de produção. A gente, gaúcho, enfim, o brasileiro, mas a gente desacreditou, né? A questão da polêmica do leite, há uns anos atrás, a gente desacreditou no nosso produto, e isso mexe com a realidade das famílias, que é muito, vamos dizer, claro, a gente tem que se preocupar com o nosso bem-estar, a nossa saúde, mas é muito triste, né? Porque as pessoas que dependem disso, já é um produto que não é muito caro, e tem imposto, e tem uma série de outras mãos que precisam ser remuneradas, porque é a pessoa que vai manipular o animal, é a pessoa que vai transferir, é a pessoa que vai dirigir o caminhão, é a pessoa que recebe, a pessoa que distribui, então são muitas mãos, né? A pessoa recebe pouco e acaba o marketing, ou enfim, a propaganda enganosa, independente se é o marqueteiro, o jornalista, enfim, acaba estragando, né, essa economia, essa agricultura familiar. Queima o filme da agricultura, né? E a gente falando de alimentos de origem animal, né, a importância desses alimentos para a nutrição humana. Com certeza. Né? Porque a gente sabe que tem vários aminoácidos, vitaminas e minerais que são essenciais, que na verdade o teu corpo não produz, né, o teu organismo, e que é importante, então, tu ter esse consumo desses alimentos. E eu acho que, por exemplo, essa cadeia do leite que a gente estava comentando, ela tem que se fortificar muito, cada vez mais. Então, um exemplo são várias, hoje se trabalha com esses selos de certificação. O leite mesmo, se for ver, hoje tem uma das marcas que ela consegue rastrear, e aí é como se fosse um código de barras que nem o correio. Então, tu consegue ver do código de barras de que propriedade veio. Que interessante. Né, o leite. Então, tu consegue ver, tu baixa um aplicativo no teu celular, e hoje aqui no Rio Grande do Sul tem isso. Tu baixa o aplicativo do celular, tu mesmo rastreia aquela caixinha da onde veio, que lote veio, como é que ela foi produzida, quando foi. Então, hoje o consumidor, isso também é importante para o consumidor, porque ele quer essa transparência. Pode falar a marca, não tem problema. Não, nós temos marcas aqui do estado, Languiru, né, enfim, que hoje estão buscando cada vez mais essa rastreabilidade. Né? E eu acho que os outros sistemas de produção também querem essa rastreabilidade. A carne rastreada, a carne pampa, né, produzida hoje no Rio Grande do Sul, que são de animais que consomem mais a pasto, que é um sistema de produção um pouco mais extensivo, que também tem diferenciação com ácido graxo dentro da carne de melhor ou pior qualidade, enfim. Então, na verdade, hoje a gente tem diferentes sistemas de produções que eu acho que se adequam a diferentes consumidores, que nem eu comentei. Eu acho que de pequena, média e grande escala, hoje tem essa demanda. Sim, tem oferta e tem demanda. Tem, e a gente precisa até mais, né? Às vezes a gente precisa até mais. Chega no grande mercado, às vezes tem produtos faltando, né? A gente precisa mais e mais. E os pequenos produtores precisam dessas ferramentas e dessas capacitações para poderem vir também para Porto Alegre, né? Para a grande região urbana, e poder comercializar os seus produtos. Não ficar só com a tendinha lá na frente da propriedade e vendendo isso, né? Hoje, em relação à comercialização, nós temos tem uma lei, né, de muitos anos atrás, que ela estipulou o que é inspeção municipal, estadual e federal. Então, se uma propriedade tem uma inspeção municipal, ela só pode vender no município. Se ela tem estadual, ela pode vender no estado. Se ela tem federal, ela pode vender em diferentes estados. E há uns anos atrás foi criado o CISB-SUASA, que é um sistema unificado, que era para que um estabelecimento que tivesse municipal conseguisse se aderir, unificar a esse sistema, que era equivaler, e poder comercializar em outras regiões. Então, hoje ainda existe isso, só que são pequenos estabelecimentos e municípios que conseguiram aderir a esse sistema, mas a legislação atual ela tende a mudar, então hoje está se trabalhando bastante com isso para tentar unificar e essa comercialização ser um pouco mais facilitada. Nossa, são tantas coisas, tantas burocracias que quem é leigo no assunto não faz ideia. Imagina, não é simplesmente
colocar os produtos na mochila e trazer para Porto Alegre. Vender. Não. Até para quem, tu que estás nessa área, para quem vai para a feira orgânica, precisa também disso? Não, é que a feira orgânica, essas feiras de pequenos produtores, eles não têm estabelecimento que são a maioria deles, né? Uhum. Não tem estabelecimento, podem vender, por exemplo, hortifrutigranjeiros, tá? Então eles vão lá colher e eles vão comercializar. Algum outro tipo de produto que tenha selo, tem uma indústriazinha que vai estar, digamos que processando, né? Como é que eu vou processar o mel, como é que eu vou processar o leite, né? Então eu vou estar processando. Aí eu preciso ter esse selo, que seria de inspeção municipal, estadual ou federal. Hoje, a proximidade maior que tu está botando da cadeia primária até o consumidor final são essas feiras, que é onde facilita bastante essa comercialização. Porque eles não precisam, então, só dos que são manipulados, por exemplo, o mel precisa o selo de inspeção para ser comercializado. Isso. Tá. A gente sabe que tem alguns que não... A gente não gosta de falar muito, ainda mais na rádio, mas a gente tem hoje ainda não legalizados, comércio de não legalizados, que a gente até a palavra seria clandestinos, né? Ou não tem os selos. Então a gente até reforça a importância que o consumidor veja que tenha o selo. Eu, como médica veterinária, é fundamental que todo produto de origem animal tenha um selo, porque ele foi fiscalizado, como foi a produção dele, se ele tem contaminantes ou não, se ele tem bactérias ou perigos que a gente chama de químicos, físicos e biológicos para chegar ali no consumidor, né? Se ele foi bem conservado. Então, isso é importante hoje para te dizer como uma produção de um alimento seguro. Então, se alguém me perguntar o que tu indica, eu vou dizer, olha, tu tem que comprar um produto que tenha um selo de inspeção estadual, federal ou municipal. Ao menos o selo de inspeção. Isso, que daí ele foi inspecionado, fiscalizado, como é que foi a produção dele, tu sabe até a origem, que foi naquele estabelecimento. Né? Então, isso é fundamental hoje. É claro que a gente não tem isso em todos os lugares, e a gente também não consegue enxergar isso em todos os lugares. Mas eu acho que a demanda, tanto em Ministério da Agricultura, quanto da Saúde, que é a Anvisa, busca rastrear cada vez mais a origem dos produtos, né, que estão sendo comercializados. Hoje tu pode, para subsídio, eu tenho o leite da minha vaquinha, né, eu consumi para subsídio próprio, não sendo industrializado por um estabelecimento. Mas é fundamental para a comercialização tu ter um estabelecimento registrado. E inspecionado. Inspecionado. E vocês, na Federal, fazem inspeções técnicas? A gente faz auxílio, porque a inspeção é governamental, é oficial. Ou é por vigilância sanitária, que seria o comércio, né, varejo, digamos, restaurantes, feiras, food trucks, Anvisa. Daí a vigilância sanitária, no caso do município. E nos estabelecimentos que produzem os alimentos, são os estabelecimentos industriais, a indústria, é normalmente a agricultura. Tá? Ministério então, da Agricultura. Não é a saúde, é o Ministério da Agricultura. A nível estadual, municipal ou federal. Nós, da universidade, a gente auxilia nessas auditorias, de mostrar, olha, assim não está conforme, a gente fala de conforme ou não conforme referente à legislação. Então, as não conformidades, para inclusive auxiliar os pequenos produtores ou os estabelecimentos a eles se adequarem às regulamentações. Vocês, como na projeto de extensão, projetos de extensão, extensionistas, vocês auxiliam a parte do governo ou vocês auxiliam somente os produtores? Bom, eu vou falar um pouco de mim, então, né? Hoje eu sou consultora técnica do Ministério da Agricultura. Como o Ministério da Agricultura ele precisa de subsídios de instituição neutra, né? Técnicos que digam, olha, isto é tecnicamente aceitável, isso é tecnicamente seguro, que eu tenha análises microbiológicas, enfim. Então, eu dou consultoria técnica do Ministério da Agricultura quando eles me pedem eu e vários outros professores, ou de Embrapa, ou de instituições mesmo, até da universidade. Mas os projetos dentro da universidade com alunos são projetos de extensão. E aí é muito mais voltada à sociedade, para o produtor, consumidor. Nós temos um laboratório que a gente faz análise de alimentos. Então, muita gente tem poço artesiano, por exemplo, ou tem água em casa e vai fazer análise da sua própria água. Então, a gente orienta, olha, essa água não está apta para o consumo, isso que tu tem que fazer para te poder ela ficar apta, ou então ela não tem condições de ser tomada. Então, isso é uma orientação. Então, a universidade ela é muito mais
de educativa mesmo para a sociedade. Para os produtores, e eles procuram, ou vocês abrem editais para, como os outros da URGS, né, da Federal, para o pessoal se inscrever e participar dos programas, ou vocês fazem um mapeamento, os alunos fazem um mapeamento, um estudo das propriedades e vão a campo, ou o pessoal tem que procurar? Tem as duas formas, As tá? duas. A gente é muito procurado por associações, por apicultores, por sociedades, né? Sindicatos, mas a gente vai atrás. Quando eu quero, por exemplo, trabalhar com pescadores, então a gente já trabalhou com pescadores aqui da Ilha da Pintada, já trabalhamos com pescadores de Tramandaí, então a gente vai atrás, quais os entrepostos que tem, faz contato com o pessoal da Emater, para a gente fazer um trabalho em conjunto, né, para essa orientação e tu ter acesso também às pessoas. Para ir também para fazer os links, né? Porque o pessoal vai ter vocês, mas eles precisam do técnico, né? Do acompanhamento, porque o Senar, a Casa Rural, enfim, a Farsul, eles fazem todo esse acompanhamento, né? Isso. Que às vezes a universidade não tem esse tempo, né? Porque são semestres e os projetos, eu não sei se ocorrem semestral ou eles são mensais, como funcionam os projetos? Normalmente a gente faz anual, mas tem vários projetos que quando dão certo, tem uma demanda assim, esse projeto foi legal, tipo esse de pescadores, a gente está na 9ª edição. Que legal. Já, então são 9 anos trabalhando com os pescadores, né? Então, nós temos vários projetos que têm uma continuidade por demanda. Então, trabalhando com apicultores, e daqui a pouco apicultores de novo. Tem um outro projeto com queijo serrano, né, que são os de cima da serra. Então, a importância da maturação do queijo para vender o queijo com mais de 60 dias, porque daí ele não vai ter problema microbiológico para o consumidor. Então, isso tudo é um acompanhamento técnico e, normalmente, esses projetos a gente acaba juntando parcerias com a Emater, com a FEPAGRO, né, com outras instituições também educativas, né, e governamentais para conseguir até o acesso, né, à comunicação e facilitar também esse link entre as pessoas. Tudo para capacitar os produtores e fortalecer a nossa agricultura familiar e local. Exatamente. Muito legal o trabalho de vocês. Parabéns. A gente fica encantado com o assunto. Já 2h, imagina, a gente tem tanto assunto, tu terias tanta coisa para nos contar ainda, né? Vai ter que voltar, hein? Vai ter que voltar. Ou eu vou lá na universidade fazer uma entrevista e mostrar lá todos os laboratórios e todos os estudantes. Isso seria bem bacana. Com certeza, também. Está convidada, vai ser um prazer. Já me convidei, né? Não, fiquei muito, muito feliz, assim, muita informação e o principal é a gente tentar fomentar também os subsídios, né? Isso. Que estão faltando, então, subsídios do governo. O que acontece, né? Hoje, por exemplo, né, a produção de leite em pó, hoje a gente tem um Mercosul muito competitivo com a gente, o Uruguai, a Argentina. Então, muitas vezes hoje, até a produção de doce de leite, sorvete, a gente acaba usando leite estrangeiro, né? Porque fica mais barato. Então, com certeza, o Estado do Rio Grande do Sul, em especial, nós temos taxas muito significativas, que isso acaba sendo importante em alguns setores, né? Então, em vez da gente valorizar o nosso produto, que seria esse movimento locavorismo, né, de consumo do produto, da matéria-prima local, a gente acaba, ou as indústrias acabam usando produtos de outros locais. As taxas e os impostos canibalizam o locavorismo, né? Verdade. Porque aqui nós temos taxas altíssimas de impostos, o que acaba diminuindo a margem de lucro, o custo também é um pouco mais alto, né? Porque, pelo que eu tenho percebido, todos os produtores investem forte assim na qualidade e estão buscando a qualidade técnica, o que também diminui a margem de lucro. Com um imposto alto, fica bem difícil de competir com os produtos estrangeiros ou até dos estados próximos, né? Então, vamos pedir ajuda para o nosso governo para reduzir os nossos impostos. Eu acho que esse é o principal. Agricultura familiar. Esse é o principal ponto, né? A redução de impostos para poder fomentar a agricultura local, a agricultura familiar e facilitar ainda mais o suporte técnico para as pessoas, para elas se capacitarem, porque, como tu disseste, elas têm sede
de conhecimento, elas têm sede de receber vocês na propriedade. Então, vamos ajudá-los, né? Com certeza. Um prazer imenso te receber. Queres deixar as palavras aqui para os nossos ouvintes? Eu gostaria de agradecer e eu acho que para os ouvintes pensar que o quão importante é a cadeia produtiva, né? A cadeia do agronegócio aqui no Rio Grande do Sul, e a gente valorizar a nossa produção regional e também valorizar hoje os diferentes produtos, auxiliar também as pessoas, né? Esses pequenos e médios para a capacitação, as instituições que podem, e o consumidor sempre pensar que atrás daquele produtinho que ele está comprando tem muita coisa por trás. Tem uma cadeia produtiva desde lá do setor primário que chegou ali e aquilo ali virou um alimento. Com certeza. Pessoal, quando pegarem o produto, eu sempre digo isso, peguem o produto na mão e pensem que antes da sua mão passaram várias outras mãos, né? Valorizem o produto e não somente pensar no preço, pensar no valor agregado de todas as mãos que produziram para colocar o produto do campo na nossa mesa, né, gente? Então, agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer a nossa convidada, foi muito educativo, né? Espero que venhas mais vezes aqui nos visitar. Eu gostaria de convidá-los para assistir o próximo programa Confraria Pet, que vai se iniciar em seguidinha, e também para assistir ao programa através dos canais, né? Entrar no site da Rádio Web EO e também no meu site, escreveloei.wordpress.com, que todas as pautas tratadas aqui no programa estão lá para vocês acompanharem diretamente com os links dos vídeos do Facebook da Rádio Web EO. Um beijão da Carola, pessoal, e até o próximo Agro EO Negócio.